Olá, conselheiros, no nosso amado Caparol Capixaba. Naquele dia que nós fizemos o conclave, alguns conselheiros disseram que ficou difícil entender a pregação, então eu resolvi fazê-la de novo para que todos tenham acesso, para que todos possam ouvir e ser abençoado e nós também sermos abençoados com essa palavra, porque foi uma palavra de Deus para nós e quando Deus fala a gente precisa ouvir e tirar lições dela para as nossas vidas. E eu gostaria de falar sobre um velho conhecido dos conselheiros e embaixadores do rei, que é o nosso lema, né, dos conselheiros, que é construindo meninos para não remendar homens. E esse lema ele é muito bonito, mas ele requer assim, algumas reflexões. Por exemplo, ele fala da construção de meninos. Nós sabemos que essa construção, quando se fala do arcabouço espiritual, biológico do menino, é uma construção de Deus. Mas na questão social, religiosa, antropocêntrica do indivíduo, nós podemos ter a nossa participação e de forma muito proveitosa para que cresçam meninos compromissados com Deus, compromissados com a sociedade e meninos que venham trazer benefício à sociedade. Então, baseado nesse tema, na segunda parte fala sobre não remendar homens, construir menino para não remendar homens. E a figura do remendo, ela é uma coisa assim importante em dado momento, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente trabalhava na roça e muitas vezes as nossas roupas de trabalho ficavam bem velhinhas e quando iam ficando com buracos, a minha mãe fazia remendos para que a gente aproveitasse elas por muito tempo. Só que quando a gente ia em algum lugar próximo à casa de algum vizinho, para ir com aquelas roupas, a gente ficava com vergonha, a gente tinha vergonha de sair com elas, então a gente percebe que o remendo não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável, não é uma coisa que traz o benefício que a gente espera. Então, pensando nessa questão do remendo, eu gostaria de conversar com os conselheiros baseado num tema que está em Lucas capítulo 5, verso de 27 adiante, que diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado à coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. E os fariseus e os seus escribas murmuravam contra Jesus e contra os seus discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejum os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado um noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Então, quando a gente pensa nessa frase, construindo meninos para não remendar homens, a gente precisa, na parte que nos cabe, que é a construção de meninos, pensar sobre isso. Qual a base que nós, enquanto conselheiros, desejamos para a construção de um verdadeiro embaixador do rei? Nós sabemos que lá na declaração do embaixador, antigamente a gente falava o que é o embaixador, e quando se perguntava o que é o embaixador do rei, respondia-se aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. E quando a gente pensa em alguém que a gente vai preparar para representar Cristo aqui na terra, a gente só tem um norte a apontar para esse menino. Então, aqui não precisou de ninguém apontar, porque Levi teve um encontro pessoal com esse norte, que é Jesus. Então, nós, conselheiros, a base para se construir um verdadeiro embaixador é sempre apontar para o Cristo. Nós podemos ser inteligentes, nós podemos ser até bonitos, como eu sou, obrigado. Nós podemos ser bons de bola, nós podemos ser bons de Bíblias, nós podemos ser muitas coisas,
mas nós não somos, temos que ter consciência que não somos aquele que vai servir de exemplo literal para a vida do menino. Nós podemos servir de exemplo social, exemplo religioso, exemplo moral, espiritual aqui, mas o exemplo final, o exemplo literal para a vida do menino, para que haja transformação na vida dele, é a pessoa de Cristo. Então, um bom conselheiro aponta sempre para a vida de Cristo, para a obra de Cristo, para que o menino entenda isso e assimile na sua vida. E uma coisa também que o conselheiro tem que estar atento é que a matéria-prima, ela não tem escolha para você. A matéria-prima, de qualquer lugar que ela vier, ela é uma matéria-prima útil para se forjar um grande embaixador do rei. Então, o bom conselheiro, ele nunca faz acepção de pessoas. Você vai ver embaixadores que vieram do gueto, de famílias paupérrimas, você vai ver embaixadores que vieram de palácios, de famílias de classe alta. Então, não existe essa de fazer acepção de pessoas. De todos os lugares você pode ter matéria-prima de primeira qualidade. Olha só o caso de Levi. Vamos ao versículo 30 aqui. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Levi era um publicano. O que é um publicano? Publicano, ele era um tipo de cobrador de impostos. Antigamente tinha o publicano geral, que era o publicano romano, que era aquele que cobrava os impostos para Roma, e eles sublocavam esse trabalho. Era o cobrador de impostos local. E Lucas era um desses sublocados. Ele era um cobrador de imposto local e ele cobrava imposto da própria comunidade dele, dos próprios judeus. Por isso ele era muito odiado, porque ele oprimia os judeus, ele forçava os judeus a pagarem imposto, tinha o imposto do templo e tinha mais o imposto do governo, para facilitar Roma, para facilitar os opressores dele. Então por isso eles eram odiados. Então Levi veio desse meio, ele era um publicano. Mas uma vez encontrando com Jesus, até o mais árduo, o mais terrível pecador, ele se transforma. E eu falo isso de cadeira porque isso aconteceu comigo. Então, eu entendo o que aconteceu com Levi e eu sei que muitos conselheiros e muitos embaixadores também entendem isso. Então, não façam acepção de menino. Todo e qualquer menino, uma vez encontrando com Cristo, ele está apto para ser um grande embaixador do rei. E esse se torna o fator principal, porque quando a gente vai em 2 Coríntios 5,17, a gente vê um versículo muito, muito, muito importante. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, não precisa-se de remendo. Quando o menino está em Cristo, ele vai crescer um homem transformado, um homem ao qual o Senhor que construiu cada elemento do corpo dele pegou esses elementos e transformou. Não precisou remendar, ele reconstruiu. Ele reconstruiu desde o espírito até o próprio físico, que o físico já deixou de desejar as coisas do mundo, já deixou de desejar as coisas da carne. Então, a gente precisa, conselheiro, apontar e deixar que Jesus transforme a vida do menino e também o seu ser. Quem era Levi? Levi era um publicano, um pecador miserável. Em que Levi se transformou? Se você for lá em Mateus 9:9, você vai ver que Levi é o mesmo Mateus. Então, de um publicano opressor e miserável, ele se transformou num escritor bíblico, num discípulo de Jesus, num verdadeiro embaixador do rei. Então, eu quero deixar aqui uma pergunta para os conselheiros e uma pergunta para cada embaixador do rei que vai assistir esse pequeno vídeo. Conselheiros, que resultado você quer do seu trabalho? Que resultado você quer receber do seu trabalho? Você quer receber elogios da igreja? Você quer receber viagens para ir em encontros e essas coisas? Eu digo para vocês que um dos maiores presentes que eu recebo é quando eu vejo, igual semana passada eu fui pregar na igreja sede, lá na Igreja Batista Novo Parque, e a gente foi fazer uma live para o encontro, para o culto da igreja. E quando eu olhei para trás, todos os músicos que estavam ali tocando naquele culto eram embaixadores do rei. E pasmem, minha esposa trabalhou com mensageiras. A menina que estava cantando foi uma mensageira do rei. Então,
esse é o prêmio que a gente ganha, esse é o resultado que eu quero, pessoas servindo ao reino, pessoas abençoando o reino. E embaixadores, o que você entende que é ser um verdadeiro embaixador do rei? Essa é uma tarefa muito difícil. Um embaixador ele representa seu governo em outro país. Quando a gente fala no plano humano, embora você tenha que ir para aquela escola de embaixadores e, enfim, saber muitos idiomas e muitas coisas, mas o verdadeiro embaixador do rei, ele tem que saber que ele representa Jesus. É uma responsabilidade muito grande. Então, acampe isso para você, entenda isso e deixa Jesus fazer de você uma benção. Deus abençoe você, a cada conselheiro. Muito obrigado pela recepção que tive de volta ao Caparal. Deus abençoe. Amém?